Ele era um fraco com uma habilidade inútil, até que descobriu uma masmorra secreta onde uma aventureira superpoderosa, que estava presa lá dentro, decidiu treiná-lo para se tornar o aventureiro mais forte. Norstadia era filho de um nobre de baixa patente, sem esperança alguma para o futuro, sem nenhuma habilidade mágica impressionante e com apenas um único amigo. Kim acordou para iniciar sua vida como bibliotecário após concluir a escola preparatória, pois preferia ganhar dinheiro a ser um fardo para seu pai já inútil. Ele se veste e desce as escadas apenas para encontrar seu pai prostrado de bruços, informando-o que sua vaga de bibliotecário foi roubada pelo filho do visconde. Assim como na maioria das sociedades aristocráticas, cada nobre possuía um título ao qual o devido respeito lhes era concedido. Mas, infelizmente, ele tinha apenas o título de baronete, o que o colocava no fundo da cadeia alimentar, tornando possível que qualquer um de patente superior o superasse na sociedade. Essa notícia deixou Nora deprimido, enquanto ele fazia seu pai se levantar, lançando-lhe indiretas e chamando-o de pai inútil e imprestável. Seu pai ouviu isso, mas como seu filho não estava tão errado, o velho apenas continuou sua tentativa de acalmá-lo. Nora então perguntou ao seu pai imprestável o que ele faria, e foi quando Alice, sua irmã, com um caso crônico de complexo de irmão, chegou afirmando que daria uma surra no visconde por seu amado irmão. No entanto, eles a avisam para não irritar os nobres, pois isso só pioraria as coisas, então ela sugeriu que ele fizesse o exame de admissão para a Academia de Heróis. No entanto, Nora sabia que ele era provavelmente um lixo, e de fato, ele era um lixo, e provavelmente não estava apto para se tornar um cavaleiro ou aventureiro, mesmo que fosse uma oportunidade para ter a vida feita. Alice conseguiu convencê-lo, então ele decidiu tentar, já que a pequena vadia provavelmente o traumatizaria se ele resolvesse se tornar um recluso. Na cidade, ele encontrou Emma e seus enormes canhões, e por alguma razão, ela estava super enérgica para desperdiçar sua vida como bibliotecária. Apesar de ser uma baronesa, um posto acima de Nu, eles eram amigos de infância, já que seus pais se davam bem. Quando ela fala sobre o novo trabalho deles como bibliotecários, Nu revela que foi substituído pelo filho do visconde, e isso a deixou visivelmente deprimida, o que o fez perguntar por que ela estava recebendo a notícia com mais dificuldade do que ele. Ela então revelou que tinha boas notícias sobre sua habilidade de grande sábio. Essa habilidade era como uma enciclopédia, exatamente como Rafael de Tensura. No entanto, ele não conseguia usá-la porque toda vez que ativava a habilidade, era atingido por uma dor de cabeça entorpecente que fritava suas células cerebrais. Ela então revelou que, ao ler um texto antigo, aprendeu que o grande sábio Merlin também era atormentado por dores de cabeça, mas conseguia controlá-las beijando suas esposas. Ela então perguntou se ele queria experimentar, mas o tonto a fez repetir, deixando-a envergonhada. Nosso homem estava prestes a ir em frente como um verdadeiro Chad, mas ela o parou e pediu que mudassem de lugar. Ao chegarem a um telhado, ele a beija, mas o cara estava apaixonado e esqueceu que deveria testar sua habilidade. Ela o lembra, então ele ativa a habilidade e pergunta a Merlin como pode ficar mais forte para passar nos exames da academia, ao que ele responde, instruindo-o a explorar uma masmorra oculta. Quando ele perguntou pela localização, que era outra pergunta, foi atingido por uma enxaqueca, então pediu a Emma seu beijo de primeiros socorros. Seguindo as instruções do sábio, ele localiza a masmorra oculta e recorda o feitiço para destrancar a enorme porta que bloqueava seu caminho. Ele então gritou, "Abre-te, Sésamo", o que ativou a porta, fazendo-a se abrir. Uma vez lá dentro, uma voz feminina nada suspeita o guiou até o segundo andar, e como ele era um simp, seguiu cegamente sua voz até chegar a uma sala onde encontrou a gostosa vilã acorrentada. A princípio ele pensou que ela fosse Ice Spice, mas então percebeu que ela não estava ficando careca. Usando telepatia, ela pediu que ele tocasse sua cabeça, e quando ele o fez, ela falou com ele telepaticamente, apresentando-se como serva de Olivia, uma super aventureira autoproclamada que de alguma forma encontrou a masmorra oculta sozinha, matou os monstros lá dentro, mas foi burra o suficiente para cair numa armadilha, que aprendeu ali por 200 anos. Nora queria desfazer suas correntes, mas ela revelou que morreria, já que as correntes são chamadas de correntes da morte que mantêm o usuário vivo. Quando ele perguntou por que ela o chamou, ela revelou que queria desenvolver a trama, mas nosso perdedor virgem a ignorou completamente. Ela presumiu que ele era um aventureiro poderoso, já que conseguiu descobrir a masmorra, mas ele revelou que foi sua habilidade que o levou até lá. Quando ele revelou que era, na verdade, um novato inútil de nível negativo, ela se ofereceu para lhe dar suas habilidades, já que não podia fazer nada com elas. Quando ele tocou a testa dela com a sua, as habilidades dela passaram instantaneamente para ele, e ela então explicou que suas habilidades podem criar outras habilidades, passá-las para outros, e até mesmo editá-las. Essa habilidade criativa de conceder e editar usa pontos de vida, e quando seus pontos de vida chegam a 0, ele morrerá. Então ele deve sempre fazer coisas para ajudá-lo a reabastecer seus pontos de vida. Isso inclui atividades de harém, tornar-se um glutão ou receber assinaturas de seus fãs do TikTok. Ele então verificou seus pontos de vida, que eram 550, então ela pediu que ele experimentasse sua nova habilidade. Em outro local, ele encontra um monstro de lodo, então ele cria uma bala de pedra com 50 pontos e a dispara contra o lodo. Embora ele o tenha vencido, sentiu como se tivesse lutado 3 rounds sem parar e precisou de um tempo para respirar. Em casa, o canalha usa sua irmã obcecada para reabastecer seus pontos de vida, embora não tenha sido muito eficaz. Ele então se encontra com Emma para o mesmo experimento, mas a gata pensou que ele a chamou para um encontro e vestiu um vestido revelador que expunha seus seios. Ele então pediu para abraçá-la, o que ela aceitou, e isso aumentou seus pontos de vida mais do que com Alice.
Ele se lembrou de Olivier dizendo que precisava ganhar 300 pontos se quisesse criar uma habilidade chamada Olhos Perspicazes, que lhe permitiria escanear informações sobre tudo, vivo e não vivo. Ele então ativou seus olhos perspicazes, que usa para verificar o estado de Emma. Quando ela reclama que seus ombros estavam rígidos, o garoto super zeloso imediatamente usa sua habilidade para deixar seus seios do tamanho de amendoins, fazendo-a exibir uma expressão sigma. Ele então diz a ela que pequenas tramas também importam, mas ele não era realmente um fã. Então ela pede que ele faça seus seios de múmia novamente, o que ele fez, e acabou desperdiçando seus pontos de vida. No dia do exame de admissão, o examinador os instrui a formar uma equipe de 3 e coletar materiais de monstros, que seriam usados para avaliá-los. Como era uma falha automática se voltassem de mãos vazias, ele tentou abordar alguns caras, mas eles o menosprezaram, já que ele era um lixo de baixa patente. Nesse momento, Emma aparece revelando que largou o emprego só para ficar com ele. Ao ver Emma, outra garota chamada Lenore se ofereceu para se juntar a eles, mas quando Nora tentou se apresentar, ela disse que não havia sentido em lembrar o nome de um NPC. Assim que os exames começaram, a vadia da Lenore os abandonou para comprar alguns materiais no mercado. Então Nur disse a Emma para esperá-lo enquanto ele caçava alguns monstros. Como ele era um sujeito azarado, o primeiro monstro que encontrou na masmorra foi um ceifador morto de nível 99 que poderia acabar com ele em um único golpe. Ele tentou evitar todos os seus golpes e queria anular sua habilidade de morte instantânea, mas os pontos de vida necessários eram demais, então ele criou uma habilidade que tornava o corpo do monstro pesado. Isso o esgotou tanto que mal conseguia se mover. Mas então ele reuniu coragem e deslizou pelo ceifador, após o que criou uma enorme bala de pedra e o Donuts, antes de desmaiar. Quando chegou a hora de revelar as classificações, Nora pensou que poderiam falhar, já que Oliver alegou que a cabeça do ceifador era lixo. No entanto, todos ficaram chocados quando sua equipe quebrou o recorde do exame de admissão graças ao crânio, que ele relutantemente adicionou à mistura. Uma vez em casa, o humor de todos melhorou, especialmente o de seu pai sem vergonha, que estava feliz por seu filho não ser inútil como ele. No entanto, o próximo problema a ser enfrentado eram as taxas de matrícula incrivelmente caras. No dia seguinte, durante o café da manhã, Alice estava toda em cima de Nora enquanto seus pais os observavam com uma cara de pôquer, gritando: "Isso não é Alabama". Alice então decidiu que ele seria o novo chefe da casa graças à sua nova conquista, e isso fez o pai imprestável surtar. Quando Nora falou sobre a taxa de matrícula, o velho alegou ter algum dinheiro guardado. No entanto, ao ouvir que eram 300 mil RLs, ele revelou que precisaria de 1 ano para conseguir o dinheiro. Então No decidiu resolver isso sozinho, em vez de depender de um velho competindo para ser mais inútil que Sakura. Ele então foi para a masmorra encontrar Olivier, que sugeriu que ele vendesse itens raros de monstros da masmorra, mas ele explicou que não queria chamar atenção para si mesmo, pois até implorou a Lenore para levar o crédito pela cabeça do ceifador. Sem outra opção, ela o direcionou à Guilda dos Aventureiros para tentar a sorte. Lá, ele encontrou um homem intimidador que bloqueava a visão da recepcionista fofa, então a garota chamada Lola mandou-o sair. Após as apresentações, ela explicou que a Guilda Odin possui diferentes patentes de aventureiros que realizam diversos tipos de trabalhos. Ela explicou o sistema de classificação, após o que trouxe um formulário para ele preencher. Quando ele notou que tinha que escrever sua habilidade, ele hesitou, então Lola revelou que qualquer informação fornecida seria classificada. Quando ela ouviu anotar as habilidades de Olivia, ela mudou para o modo BIP, perguntando por que ele estava se passando por Olivia, que era o orgulho e a alegria da guilda. Mas o idiota se referiu a ela como mestra, o que só deixou Lola mais irritada, pois ela pensou que ele era mais um aspirante a protagonista. Ela então tira um livro para testar se ele está mentindo. Então Nora pergunta o que aconteceria se ela estivesse errada. Então ela promete levantar a saia e pedir desculpas com voz de gatinha. Ele coloca as mãos no livro, que revela todas as habilidades dela, fazendo o pervertido exigir imediatamente que ela levante a saia. E isso acaba aumentando seus pontos de vida. Após se registrar, ele revelou que estava desesperado por dinheiro, então ela sugeriu que ele caçasse alguns gafanhotos arco-íris. Embora ela tenha explicado que era, na verdade, uma missão de Rank D, ela então mudou para o modo Tsundere, dizendo que prepararia uma guloseima para ele se ele voltasse vivo. Uma vez no local, ele pensou em Emma, sua primeiros socorros humana, e decidiu apenas criar uma habilidade para anular o efeito colateral da enxaqueca. No entanto, quando percebeu que custaria 300 pontos, o bastardo fedorento hesitou a princípio, mas acabou criando essa habilidade após o que ativou o Grande Sábio, o que lhe permitiu localizar facilmente os gafanhotos. Enquanto ele os pegava, um javali galopante que se revela ser Emma aparece e tenta socá-lo, mas acaba caindo no chão. Ela então pergunta por que ele se tornou um aventureiro sem consultá-la, o que o fez explicar que poderia ser muito perigoso para ela, mas ela o lembrou da promessa deles de estarem sempre juntos. Ela então se ofereceu para continuar tirando sua dor. No entanto, ele disse a ela que já havia resolvido isso criando uma habilidade, mas ela ainda poderia beijá-lo a qualquer momento, já que era apenas uma saudação. Ele também revelou que ainda sentia uma leve dor de cabeça, o que a fez se animar. De volta à guilda, Lola o presenteou com 250 mil reals, que era a maior quantia de dinheiro que ele já tinha visto em sua vida. Ela também o provocou, pressionando seus atributos contra ele, mas Emma Milkers não deixaria uma garota com mau gosto na moda superá-la.
Bem, as duas não cederam e acabaram chamando atenção para si mesmas, então Nora decidiu explodir seus cérebros com elogios um após o outro, o que as acalmou. Logo, eles seguiram para o local de sua próxima missão, onde foram subitamente atacados por goblins feios pra caramba, do mesmo nível de Emma. Enquanto Emma saca sua lâmina dupla, Nora usa uma bala de pedra para estourar algumas nozes antes de cortá-lo em dois, mas então o outro goblin é derrotado por um enorme coelho unicórnio. Ele rapidamente usou seus olhos perspicazes para observar o nível do monstro, então implorou a Emma para ficar para trás, mas a garota esperta não queria ser uma Sakura, então ela enfrentou o coelho, desviando de seus golpes repetidamente, já que era mais rápida. Ela então usa seus feitiços mágicos para atacá-lo várias vezes, mas isso só irritou o coelho malvado, então ele saltou e causou um terremoto com seu corpo, e quando se moveu para acabar com ela, Nora o arremessou para longe com uma bala de pedra. Eles então se abrigaram na floresta, onde Emma começou a ficar emburrada. Então, para fazê-la se sentir melhor, ele sugeriu que o monstro tinha um núcleo que ela não conseguia alcançar. Quando suas palavras não a atingiram, ele decidiu aprimorar sua habilidade de adaga de empunhadura dupla, mas custava muitos pontos de vida, então ele optou por editar a habilidade, o que era bem menos do que aprimorar. Ele então revelou que poderia torná-la forte, mas ela teria que fazer algo em troca. Embora ela tenha prometido cooperar quando ele disse que teria que mordiscar suas orelhas, ela se tornou sua Karen de bom grado. Seus gritos acabaram atraindo o coelho, então ele tentou se apressar, mas já era tarde demais, pois foram atacados por trás. O coelho malvado saltou sobre Nora, pronto para fazer um buraco nele, mas ele criou uma barreira de pedra no último minuto. Ele rapidamente aprimorou os atributos de Emma, e assim que a pedra quebrou, super rápido, Emma deu um golpe fatal no coelho malvado. Naquela noite, quando entregaram o chifre do coelho para reivindicar sua recompensa, Lola ficou chocada por eles terem conseguido realizar tal missão sozinhos. Surpreendentemente, Emma a agradeceu por motivá-la a trabalhar duro, e as duas acabaram resolvendo suas diferenças. Nora então tira o cadáver do coelho e o oferece à guilda, para que todos os presentes pudessem provar a rara carne suculenta. Depois de lhe dar sua recompensa, todos o parabenizaram, já que ele agora poderia se matricular na academia de magia. No entanto, a atmosfera cheia de amor era tão reconfortante para ele que prometeu agradecer a Olivia por ter mudado sua vida de baronete, que era uma droga. Ao chegar na academia, após pagar a taxa de matrícula, Emma de repente fez Noor se curvar quando uma estudante de alta patente passou. Embora Noor não se lembrasse dela, Emma explicou que ela era Maria Albert, a filha de um duque. Ao ouvir isso, ele quis usar seus olhos perspicazes para observar o status dela, mas ficou chocado ao saber que ela tinha uma maldição que a mataria em seu 16º aniversário. No dia seguinte, Nora acordou sentindo o peso do mundo sobre ele, mas era apenas Alice e sua cabeça grande tentando sufocá-lo enquanto ele dormia. Como de costume, ela estava toda em cima dele, e ele não se importava, já que seus pontos de vida aumentariam. Nesse momento, o pai imprestável abre a porta e os encontra nas posições mais estranhas, então ele simplesmente recua e grita de frustração. Na cidade, ele também encontra uma Emma super entusiasmada que queria participar da saudação matinal deles, então eles foram para a floresta próxima para um aumento de pontos de vida. Como tinham que usar um distintivo baseado em sua patente na escola, sentiram que estariam deslocados, e de fato Nora, especialmente, foi tratado como lixo. Nobres de diferentes patentes, atraídos pelos atributos de Emma, a abordaram. Enquanto todos se gabavam de suas patentes, Nora apenas sentava ali, amaldiçoando seu pai imprestável. Um cara, Yun, o abordou, mas assim que viu seu distintivo de baronete, ele desapareceu. Quando Maria fez sua entrada, ela surpreendentemente cumprimentou Noor, usando seu nome completo, o que foi honestamente surpreendente para todos. Já que a radiante Maria o reconheceu, o cérebro de lama 4 olhos decidiu se apresentar, no entanto, ninguém lhe deu atenção. Durante a aula introdutória, a instrutora exibida chamada Elna revelou que já foi uma mercenária, como se alguém se importasse. Ela prometeu colocá-los em forma enquanto lambia os lábios como uma vilã demoníaca. Para a primeira lição, ela propôs uma demonstração de autodefesa, e como Noir se destacava por irradiar pobreza, ela decidiu fazer dele seu saco de pancadas. Ela pediu que ele sacasse a espada e a atacasse, alegando que era impossível, então ele sacou sua espada e verificou os atributos dela, que eram 232. Isso o fez dar tudo de si enquanto ele avançava em sua direção, mas ela o ultrapassou rapidamente usando uma habilidade chamada Passo para Trás. Ela o manda experimentar a habilidade e imediatamente avança em sua direção, mas ele nem conseguiu reagir e foi atingido no estômago. No entanto, ela o cura imediatamente e promete uma recompensa se ele conseguir realizar seu movimento de defesa, e como esperado, o perdedor virgem, assim como a multidão de tarados hormonais, todos se motivam. Ele então criou sua habilidade usando criatividade e conseguiu realizar o passo para trás em uma única tentativa. Infelizmente, sua recompensa foi uma massagem na bunda, que ela alegava que muitos aventureiros desejavam, mas isso era mais uma tortura para Noor, que mal conseguia respirar, pois ela pesava tanto quanto 4 touros. Assim que ela se levantou, Noor notou que seus pontos de vida aumentaram muito. Quando chegou a hora de formar pares, Elma insistiu que Emma e Noor não podiam formar par já que estavam namorando. Eles tiveram que corrigir o mal-entendido e revelaram que eram apenas amigos de infância. Ela também impediu Maria e sua empregada Aken de formarem par, então o pervertido número 1 da turma a abordou. No entanto, ela recusou o convite, afirmando que era indigna de sua patente e convidou baronetes que trabalhavam muito duro. Então ela decidiu formar par com Noor.
Assim que eles deram as mãos, a Alice, obcecada pelo irmão, interrompeu suas aulas, pois sentiu que Nur estava aprontando algo. Para o exercício em dupla, eles se revezariam jogando um ao outro. No entanto, Nur não estava assustado, já que já havia comprado uma habilidade de defesa passiva tão barata que ele exibia um olhar presunçoso. Quando ela o jogou, ele caiu de bunda como esperado, mas então Maria desmaiou e lhe deu um rosto cheio de seus atributos. Quando um homem se aproxima dela, ele percebe que era a maldição que estava lentamente drenando sua vida. Ele tentou editá-la para removê-la, mas custaria 4 vezes seus pontos de vida, então ele perguntou ao grande sábio qual era a maneira mais eficiente de ganhar pontos de vida. A IA sem vergonha então lhe disse para alinhar todas as garotas presentes e aplaudir todos os seus atributos um por um, o que lhe renderia 2000 LP. No entanto, Nora alegou que os 2000 LP não valiam o estresse. Usar uma habilidade fez sua cabeça doer como de costume, então ele implorou a Emma para beijá-lo, o que ele até faz sem a permissão dela, pois não conseguia suportar a dor. Esse ato só deixou Elna super irritada ou com ciúmes, mas ela acabou fazendo-o correr 50 voltas. Mais tarde naquele dia, eles foram para a guilda onde Lola surtou, pois foi pega desarrumada por seu crush. Assim que ela correu para dentro, a outra recepcionista revelou que ela foi ajustar sua maquiagem. Após explicar o caso de Maria a Lola, ela revelou que uma de suas amigas, que é uma clériga, pode realizar um exorcismo que dissiparia a maldição. Ela também alegou que sua amiga é super ocupada, e por alguma razão não gosta de aceitar casos envolvendo maldições, no entanto eles estavam dispostos a tentar. Quando perguntaram qual poderia ser o problema, ela alegou que sua amiga o mantinha em segredo. Então Nora decidiu fazer tudo o que podia para salvar Maria antes de seu 16º aniversário, que seria em uma semana. Quando Lola chegou ao templo, havia realmente uma enorme multidão esperando na fila para serem curados, assim como algumas pessoas saindo com uma aparência totalmente nova. Dentro do templo, ela se encontra com uma exausta Lumina, que estava tentando descansar depois de gastar tanta energia curando as pessoas. Enquanto isso, Nora voltou para a masmorra para visitar Olivia, que estava com uma atitude birrenta, já que ele não a visitava com frequência. Ela reclamou que estava entediada demais por causa dele, então ele se desculpou e explicou o problema com a filha do Duque, que era a razão pela qual ele estava ocupado. Ao ouvir sua história, ela alegou que a maldição poderia ser uma que foi passada de seus ancestrais, e só teve efeito quando chegou a ela. Para desfazer, ela estimou uns 10.000 LP, que ele jamais conseguiria acumular, então ela sugeriu que ele dependesse de um clérigo. Ele então revelou que esses eram seus planos antes de perguntar como era um clérigo, ao que ela respondeu que provavelmente são meio-elfos, e serviriam como um impulsionador de LP 10 keys. Ele rapidamente ignorou a provocação dela, mas ela não parou, e continuou a explicar como abrir as comportas da dama, o que o fez ter um sangramento nasal. Voltando ao tópico principal de aumentar seu LP, ela sugere que ele crie uma habilidade proibida chamada Tarado Sortudo, que ele ativa imediatamente sem saber o que faz. Já na cidade, ele encontrou Emma, que alegou que ele estava atrasado. Então ele se apressou, apenas para tropeçar e cair sobre os canhões de cálcio dela. Nesse exato momento, Huiscan começou a fazer maravilhas com as garotas ao redor, o que o fez perceber que era o efeito de sua nova habilidade. Ele rapidamente percebeu que a habilidade provavelmente se tornaria um inconveniente, então usou sua habilidade de editor para ajustá-la, de modo que não ativasse em situações sérias, como o serviço de fã sem graça em Fire Force. Ele exibia um olhar presunçoso, o que fez Emma resmungar, enquanto Lola e Luna os observavam à distância, e Luna afirmou que ele era o tipo dela. Assim que as coisas se acalmaram, Lola a apresentou à dupla, e enquanto caminhavam para um restaurante, Emma não pôde deixar de notar que ela era superada em todos os aspectos femininos, exceto em suas tramas de enrijecimento do pescoço. Dentro do restaurante, assim que Nora explica que a pessoa amaldiçoada era Maria, Luna revela que já havia examinado há algum tempo, mas decidiu não ajudar. Quando perguntam o porquê, ela alegou que não era por suas capacidades, mas simplesmente não conseguia levantar a maldição da morte do 16º ano de Maria. Ela então perguntou como Maria estava lidando, mas Nora explicou que ela não duraria uma semana, já que seus episódios se tornaram mais frequentes. Afirmando que se sentia para baixo e desanimada, Lola tentou animá-la, apontando que ela cura centenas de pessoas todos os dias, então não deveria se sentir responsável por apenas uma pessoa. Nora também estava preocupado, então usou olhos perspicazes para verificar as estatísticas dela, o que o fez aprender sobre a condição para levantar maldições, o que significava que sua expectativa de vida seria reduzida com base na força da maldição que ela apagasse. No caminho de volta, Nora presume que a expectativa de vida como elfo não cobrirá a desvantagem da maldição de Maria e se pergunta o que ele poderia fazer. No entanto, Luna mudou de ideia e decidiu ajudar Maria, o que foi honestamente chocante, então ele pediu um tempo a sós com ela. Em um beco, ele revelou que havia dado uma olhada em seu status e sabia o que ela arriscava, mas ela não o deixou terminar a frase, e com um sorriso no rosto, explicou a alegria de salvar vidas. Ela contou a ele sobre sua mãe, que também era clériga e teve que assumir maldições até que sua expectativa de vida se esgotasse. No entanto, ela disse isso com um sorriso, e afirmou que daria a vida para salvar Maria. Nesse momento, eles notaram um acidente em um canteiro de obras, e quando chegaram lá, viram uma criança gravemente ferida, então Lola implorou para que ela o curasse. Ela então sacou suas armas, após o que usou uma habilidade chamada Tiro Curativo para curá-lo de uma vez. Todos ficaram impressionados com sua habilidade, ela de repente ficou muda e caiu de cara no chão. Quando Nora a ajudou a se levantar, ele notou que ela foi atingida por um caso crônico de ansiedade, enquanto ela surtava, murmurando o quanto tinha medo de maldições.
Ele deu outra olhada nas estatísticas dela e notou que sua habilidade Cortus ativa sempre que ela usa muita mana. Depois que ela acordou, pediu desculpas por sua exibição embaraçosa e tentou fazê-los esquecer, focando na donzela em perigo, Maria, que urgentemente precisava da ajuda deles. Vendo que ela estava se esforçando demais, Nora sugeriu que procurassem uma alternativa e a fez revelar que poderia morrer se prosseguisse com o exorcismo. Ao ouvir isso, Lola a empurrou contra a parede por guardar tal segredo dela por todos esses anos e justo quando ela esperava um tapa na cara, recebeu um abraço caloroso de sua amiga. Enquanto desfrutavam do momento, Nora deu uma olhada nas habilidades dela na tentativa de descobrir uma maneira de ela sobreviver após levantar a maldição de Maria. Ele então percebe que a melhor aposta seria substituir a desvantagem da expectativa de vida por suas finanças. Ele revelou que tem um jeito de fazer tudo funcionar, mas não tem LP suficiente. Ele até lhes deu uma lista de coisas que poderiam aumentar seu LP e implorou para que descobrissem uma maneira de impulsionar seu LP. Embora não tivessem ideia do que fazer, Lola lembrou-se de um evento onde poderiam facilmente ganhar dinheiro e explicou que era um evento de orgulho de Harém. Este evento acontecia em um coliseu e a ordem das atividades envolvia odiadores de vida baixa que não conseguem conquistar uma gata sexy nem à custa de suas vidas, então eles se divertiam assistindo outros caras e suas namoradas. Basicamente, é uma reunião de velhos rabugentos que odeiam pessoas que tiveram sucesso no romance, então formaram um culto para se sentirem melhor. Só o pensamento do que iria acontecer fez Nora ficar de joelhos, fazendo-o cair. Enquanto isso, a mãe logo descobre que a saúde de Maria estava se deteriorando ainda mais, pois a maldição agora era tão forte que até ela podia sentir a morte se aproximando. De volta ao evento do Harém, todos estavam ansiosos para começar. Então Lola explicou que isso acontecia porque a plateia eram os juízes, livres para lançar insultos aos participantes enquanto invadiam seus haréns. Quando os primeiros competidores subiram ao palco, a garota de nariz de porco se apresentou junto com suas companheiras feias, mas a multidão ficou em silêncio mortal por alguns minutos antes de latir insultos, referindo-se a elas como o harém de porcas gorduchas. Até o moderador disse à garota que o beijo que ela jogou parecia lixo na arena. Ao ouvir o quão dura a multidão era, a equipe de Nora começou a surtar enquanto a multidão continuava a intimidar a festa das porcas feias. Numa escala de 3.000, elas foram avaliadas com 61, o que finalmente enterrou sua autoconfiança. Emma queria ir para casa, então Lola disse que ela poderia, já que a multidão não gostaria de sua testa gigantesca em primeiro lugar. Ela então gritou que não ia para casa, e no palco, as outras equipes receberam sua boa dose de insultos da multidão odiosa. No entanto, um grupo de gatas finalmente subiu ao palco, e Lola revelou que eram aventureiras de Lamo, uma guilda rival. Realmente o grupo era tão deslumbrante que a multidão odiosa ficou muda, então elas receberam um total de 2.700 pontos. Nora notou a frustração da multidão e imaginou o que aconteceria se suas garotas se mostrassem inúteis, mas então ele ignorou. No entanto, quando sua equipe foi chamada, uma multidão ativou sua visão de raio-x, pronta para atacar. Emma subiu ao palco feliz e se apresentou à multidão, sentindo-se tímida. Houve um breve e estranho momento de silêncio antes que a multidão implorasse para enterrar seus rostos nos airbags dela. E assim sua base de fãs explodiu. Então Luna foi a segunda e se apresentou, seguida por Lola, que não parecia novata em provocar pessoas. Quando o moderador viu que a pontuação era 29-25, um novo recorde, Nora e as garotas pularam de alegria. No entanto, o moderador revelou que a competição estava longe de terminar enquanto ele usava sua máscara. Ele afirmou que eles teriam que satisfazer a todos na multidão para vencer a competição. Ele explicou que cada membro do harém teria que encenar um cenário que a multidão escolhesse com seu mestre. O primeiro era como cuidar de seu mestre tremendo em uma noite fria. E enquanto viam as outras tarefas, as garotas fizeram uma reunião para determinar o que fazer. Como esperado, o garoto obcecado por meias desempenhou seu papel perfeitamente, então as garotas usaram suas tramas para isolá-lo. Enquanto a multidão assistia à encenação, eles se emocionaram até as lágrimas e gritaram tão alto que o coliseu irrompeu em berros. Eles os declararam vencedores, jogaram o dinheiro do prêmio neles antes de mandá-los embora em frustração. Assim que saíram, foram para a mansão do Duque, onde encontraram um homem chorando do lado de fora. Nora revelou que havia dado uma olhada nas estatísticas de Maria e chegara com um plano para curá-la. Enquanto Maria jazia inconsciente, ela sonhava com sua infância deprimente, o que se devia ao fato de que um perdedor que seus ancestrais derrotaram amaldiçoou a linhagem com uma maldição da morte que ativou em sua época. Como estava destinada a morrer cedo, ela decidiu viver a vida feliz, matriculando-se na Academia de Heróis. Quando Nur entrou na sala, ele se apresentou ao Duque, assim como Luna, que eles reconheceram e perguntaram se ela havia mudado de ideia. Ela então explicou que a razão pela qual recusou o pedido deles antes era porque a maldição consumiria sua expectativa de vida restante. Mas graças a Nur, a situação mudou drasticamente. Ele explicou que editou a habilidade dela para que afetasse suas finanças, em vez de sua expectativa de vida. Ao ouvir isso, o humor de todos se aliviou, e Aman confessou que Maria tinha uma queda por ele desde que ele quebrou o recorde de entrada na academia. Ele então perguntou como ela sabia que ele havia derrotado o ceifador, já que ele não reivindicou o crédito, mas tudo o que Aman disse foi que Maria era boa em ler as emoções das pessoas. Maria então acordou e perguntou por que ele estava se esforçando tanto para ajudá-la. Então ele disse a ela que ela era a única nobre que o aceitou, apesar de seu baixo rank. Então ele queria agradecê-la. Luna então começou o processo canalizando mana para Maria, o que a fez brilhar intensamente, fazendo a maldição maligna oferecer uma forte resistência.
Embora tentasse resistir, Luna usou tudo o que tinha para forçar a maldição para fora e dissipá-la com sucesso. Após o espetáculo de luzes, Luna respirava como se tivesse puxado o trenó do Papai Noel pessoalmente, enquanto Nora usava seus olhos para confirmar que a maldição havia desaparecido para sempre. Depois que ele confirmou, todos caíram em lágrimas, e todos agradeceram a Luna, que por sua vez os agradeceu por lhe darem uma segunda chance de cumprir seu objetivo de vida. Maria então pegou a mão de Nora e prometeu pagar sua dívida a ele pelo resto de sua vida, mas as garotas de alguma forma sabiam que isso significava um membro extra de Hera. Enquanto eles se amuavam lá fora, Luna revelou que também havia se apaixonado pelo Rei Baixinho, o que deixou Emma furiosa, mas o desentendido não tinha ideia de que agora era um Riezler discreto. Mais tarde naquele dia, ele narrou tudo o que aconteceu a Olivia enquanto a agradecia. Ela então notou que ele cheirava a hormônio feminino, então ele confessou ter beijado Maria para ganhar LP, mas ela franziu a testa e exigiu um beijo também. Nora pensou que ela estava exagerando, embora o departamento de polícia de Pino não pudesse possivelmente alcançar a masmorra. No entanto, ele pensou que poderia ter a chance de recriar a cena de Mai Mai de Jujutsu Kaisen, então ele avançou apenas para o covarde sem bolas beijar a testa dela. No dia seguinte, eles receberam um baú cheio de moedas do Duque como gratidão por salvar a filha deles. Mesmo depois de dividir o dinheiro, cada um deles tinha 100 mil réus para si. Quando Luna revela que vai reformar sua clínica, Nora considera comprar o acesso premium de um Omlifin, mas Emma o encoraja a abrir uma loja onde ele possa vender materiais de monstros. Enquanto ela explicava a importância de investir, ficou claro que ela já estava planejando um casamento em sua cabeça. Então Lola se intrometeu, alegando que sabia fazer contas e poderia ajudá-lo a controlar suas finanças, ao contrário dela, cujo único ponto de venda era sua fábrica de leite. Como esperado, Luna também queria ajudá-lo, então o trio começou a discutir, o que fez Nora inventar uma desculpa antes de fugir. Em casa, o pai de merda ficou chocado com a pilha de moedas que Nora trouxe para casa. Quando perguntaram o que ele faria com o dinheiro, ele alegou que ainda estava pensando, então o pai de merda se ofereceu para cuidar do dinheiro ele mesmo. No entanto, descobriu-se que ele também era um viciado em jogos de azar de merda, mas ele se gabava de sua sorte incrível, então sua esposa o lembrou que eles estavam falidos. Nora então decidiu manter a ideia de abrir uma loja, o que fez o pai de merda implorar para ser contratado. Todos já sabiam que ele não tinha vergonha. No entanto, eles o aceitaram pelo pai de merda que ele é. Mais tarde naquele dia, Nora foi para a masmorra para coletar materiais. Quando ele chegou ao covil de Olivia, ela não respondeu às suas chamadas, o que o fez pensar que ela estava morta. Então ele começou a tocá-la, até que ela não pudesse mais se conter. Ela reclamou que ele não a visitava com frequência, e quando ela perguntou o que ele precisava, ele disse que gostaria de explorar mais as masmorras, o que a fez sugerir que ele usasse a habilidade criativa para fazer uma habilidade de elevador de masmorra. Com essa habilidade, ele poderia aparecer instantaneamente em um andar onde já esteve antes. No entanto, ele só pode usá-la uma vez a cada hora. Em seguida, ela o faz equipar uma habilidade de cegar, caso ele queira escapar de um monstro poderoso. O idiota realmente tentou em si mesmo e quase cegou seus olhos, que nem conseguiam ver a luz verde brilhante de Emma em primeiro lugar. Uma vez no quinto andar, ele notou 2 monstros já mortos e se perguntou se eles se mataram. Nesse momento, um leão negro apareceu atrás dele. Ele usou seus olhos perspicazes para avaliá-lo, mas não conseguiu obter nenhuma informação sobre seu status. Enquanto o dragão se aproximava, ele rapidamente ativou a luz cegante e criou um portal na tentativa de escapar. No entanto, o dragão disse para ele parar, prometendo não machucá-lo, já que ele tinha um rosto fofo. Contudo, Nur ficou confuso, pois se perguntou por que Mufasa estava cultivando a tulipa em sua cabeça. Após reconhecer sua força, o leão ofereceu levá-lo ao 64º andar e, em troca, ele o ajudaria a procurar alguém. Nur acabou aceitando uma carona de Uber grátis, então o leão correu na velocidade máxima, enquanto derrotava vários monstros facilmente. Ele então se apresentou como Tigerson, o que era claramente absurdo. Então ele explicou que seu amigo idiota lhe deu o nome. Ele então explicou como ele e seu amigo chegaram à masmorra e facilmente alcançaram o 5º andar, mas o amigo queria testar a força de suas bolas explorando o 6º andar sozinho. Ele queria limpar as armadilhas usando suas habilidades para torná-lo seguro para Tigerson. No entanto, ele acabou esperando por seu amigo por 350 anos, o que chocou Nora, mas ele lembrou que os cães pacientes sempre pegavam o osso mais rápido. Tigerson revelou que seu amigo, Vashel, era um elfo, então era possível que ele ainda estivesse vivo, já que a masmorra é notória por manter as pessoas vivas. Gnor logo chegou ao 6º andar sozinho, mas não conseguia ver nada, pois estava tudo escuro como breu. Então ele criou uma habilidade de visão noturna. Ele logo notou algo se aproximando e percebeu que era um monstro assustador, o que o fez entrar em pânico. Ele verificou suas estatísticas e viu que era um zumbi de nível 110, e havia muitos deles. Além disso, eles podiam destacar suas partes do corpo em 6 e persegui-lo, o que os tornava ainda mais bizarros. Nora conseguiu despistá-los passando por uma porta, e quando ele passou pela segunda porta, ele ainda encontrou um zumbi. No entanto, este estava peculiarmente vestido, então ele verificou seu status e percebeu que era Vashel. Ele tentou falar com ele, mas não houve resposta, então ele usou sua habilidade de editor para remover sua forma zumbi. Isso fez Vashel retornar à sua forma élfica, após o que Nora explicou que ele havia sido aprisionado por mais de 300 anos enquanto Tigerson o esperava. Isso o levou às lágrimas ao recordar o quão grande amigo ele foi para ele depois que se tornaram amigos por coincidência.
Ele alegou que só foi ao 6º andar sozinho porque queria ser útil para quem sempre o protegia. Nora não conseguia se identificar, pois Emma era quem protegia sua bunda, já que sua habilidade era mais inútil do que o sinal de alerta em um maço de cigarros. Depois de reunir coragem, ele foi com Nora de volta ao 5º andar, onde se reuniu com Tygerson, que estava apenas feliz em vê-lo vivo. Ele então disse ao leão para desistir de conquistar a masmorra, pois queria verificar se sua amada ainda estava viva em casa. Aparentemente o cara não sabia que é amigos antes de vadias, e para piorar, ele revelou que estranhos não são permitidos em sua aldeia, o que significava que ele estava abandonando Tygerson depois que ele esperou por ele por 350 anos. Eles decidiram se separar. No entanto, Vattel estava visivelmente culpado por desperdiçar tanto da vida de Tygerson, mas o leão não se importou, pois ele também era um torcedor do Arsenal, que ainda esperava que eles ganhassem a Liga dos Campeões. Em lágrimas, a dupla se despediu, e uma vez na superfície, Vachel prometeu retribuir Nora por salvar sua vida. Depois que ele partiu, Nora perguntou o que ele planejava fazer agora que seu amigo se fora. Então ele revelou que esqueceu algo no 5º andar e estava voltando para pegá-lo. Por curiosidade, Nora o seguiu, apenas para encontrá-lo tendo um acesso de raiva, derrotando monstros inocentes. A princípio ele pensou que ele estava com raiva, mas Sue descobriu que o amigo peludo estava chorando secretamente, pois a separação de seu melhor amigo era muito difícil de suportar. Vendo o quão fiel ele era a Vachel, Nora ficou profundamente comovido. Então ele pediu a Tygerson para ser seu amigo. Isso o chocou, mas Nora estava falando muito sério. Então ele aceitou o convite para ir morar em sua casa. Com isso resolvido, ele pulou em suas costas enquanto voltavam para a cidade, enquanto Tygerson pensava o quão sortudo ele era por ter outro amigo como Vachel. Ao chegar em casa, o pai de merda quase se cagou quando Tygerson tentou encaixar sua bunda grande pelo pequeno dedo do pé deles. A mãe NPC de Nora não se importava com o que acontecia enquanto Alice estava em êxtase. Tygerson e o pai de merda rapidamente se deram bem, mas ele ainda havia perguntado por precaução para ter certeza de que ele não os comeria quando tivesse vontade. Enquanto isso, Alice decidiu acariciar a tulipa em sua cabeça, o que o fez emitir ruídos estranhos que ficaram felizes por este resumo ter cortado o som. Alguns dias depois, pouco antes de abrirem a porta da guilda, eles ouviram duas garotas discutindo, e uma vez lá dentro encontraram Lola discutindo com outra recepcionista. Naquela manhã, Emma encontrou Nora, parecendo saltitante e energética como de costume. Ela notou que Nora estava olhando, então ela lhe deu um impulso matinal de LP, quase estilhaçando seu tórax. Como todos estavam olhando, ele implorou para ela parar, mas em sua mente, ela pensou que ele estava secretamente envergonhado de ser visto com ela. Na escola, Maria e a mãe vieram agradecê-lo mais uma vez por se esforçar tanto para ajudá-las. Ela então se aproximou para sentir seu peito viril, enquanto a mãe falava sobre o próximo teste deles, que o cérebro insulso não tinha ideia de que estava próximo. Elna também chegou, e a primeira coisa que ela faz é explicar como o sistema de exames funcionava, já que eles ainda eram calouros. Ela explicou que o período de exames duraria 2 semanas, e nesse período eles seriam solicitados a coletar materiais específicos de monstros que poderiam obter como quisessem. Os alunos murmuraram ao notar que os materiais eram todos itens raros, incluindo um dragão, que seu dinheiro provavelmente não conseguiria, ao contrário do exame de entrada. Para piorar, Elma acrescenta que quem não atingisse 10.000 pontos teria que fazer aulas de recuperação durante todo o verão. Durante o intervalo para o almoço, Emma queria bolar uma estratégia para resgatar os materiais, mas até Nora afirmou que seria uma tarefa difícil. Quando ele perguntou o que ela tinha em mente, ela gritou que queria um dragão, o que realmente os colocaria na classificação mais alta. Nora então sugeriu que fossem à guilda para perguntar a Lola. Foi então que encontraram a confusão, onde Luna estava desesperadamente tentando impedir Lola de dar um tapa na cara de Sarah, sua colega recepcionista que havia roubado 2 aventureiros sob sua orientação. No entanto, Sarah simplesmente exibiu suas tramas falsas e pele sedosa, afirmando que os aventureiros se cansaram de olhar para a aparência não refinada de Lola, porque de fato, ela parecia uma babá de creche. Enquanto Lola continuava a reclamar, Sarah zombou dela por ficar para trás nos rankings semanais, onde sua pontuação era tão alta que alguém poderia morrer se tentasse pular para o nível de Lola. Nora lembrou que as classificações afetavam seus bônus e privilégios de trabalho e sentiu pena dela. Embora Luna recorde que há uma regra não escrita que impede recepcionistas de roubar aventureiros de outras pessoas, Lola explicou que Sarah se esforça ao máximo e usa seus encantos para seduzir as pessoas. No entanto, a vadia de cara séria nega as acusações e exige provas, mas como Lola não tinha nenhuma, ela a rotulou de fracasso, o que a irritou tanto que ela jurou nunca mais permitir que roubasse outro cliente dela. Para aquele mês, ela desafia Sarah para uma competição, a qual ela concorda com a condição de que, se vencer, levaria um de seus aventureiros para ser específico, o rei baixinho, Nora, que não resistia aos seus encantos. Vendo que estava se tornando um simp, ele verificou o status dela e descobriu que todas as suas habilidades seriam úteis no quarto. E ele até teve um sangramento nasal só de imaginar o que as habilidades dela poderiam fazer. Sarah então os deixou para entrar em um quarto onde ela soltou sua risada de madrasta malvada interior, afirmando que já havia disciplinado seus homens para garantir que fossem super leais a ela. Enquanto isso, Nora perguntou a Lola se ela tinha chance de vencer, e vendo a reação dela, ele prometeu ajudá-la. Ele explicou que estava procurando uma missão de alto nível por causa do exame da academia, e como isso também aumentaria a classificação dela, eles concordaram em se ajudar. Luna também se ofereceu para ajudar, revelando que costumava estar em um grupo, mas parou, já que sua habilidade Cortus poderia se tornar problemática durante missões de campo.
Nora então concordou, e a equipe jurou dar uma surra em Serra juntos. Na floresta, ao lado de Luna, eles começaram a derrotar monstro após monstro, até que tudo o que restava era derrotar um dragão. Graças às suas conexões como clériga, Luna conseguiu descobrir a localização de um dragão da Terra. No entanto, Emma afirmou ter ouvido que dragões matariam qualquer humano que vissem instantaneamente. Sendo filho de seu pai, Nora decidiu que seria melhor usar um método indireto para prender o dragão antes de esfaqueá-lo até a morte. Para se preparar, eles conseguiram novas lanças para a estocada, e Nora também reabasteceu seu LP com suas muitas garotas disponíveis. Isso lhe permitiu conceder-lhes habilidades, e assim eles estavam preparados para caçar o dragão. Tigersen então os levou até a montanha onde o dragão vive, e ao chegar lá, eles deixaram Tigersen na entrada enquanto entravam sozinhos. Nora então pergunta ao grande sábio a localização do dragão, e ele é instruído a seguir para o norte. Após usar a habilidade, ele teve uma dor de cabeça, então Emma foi beijá-lo, o que Luna desaprovou, mas mesmo depois de explicar, ela não acreditou na história da dor de cabeça deles. Depois eles começaram a cavar e montar a armadilha para o dragão. Assim que terminaram, ele deu uma espiada no dragão para analisar sua habilidade, caso precisasse anular alguma. No entanto, qualquer edição custaria muito LP ao bastardo fedorento. Então ele pegou uma pedra e a jogou no dragão, que acordou e o notou imediatamente. Eles rugiram alto na frente dele, então Nora correu para salvar sua vida, embora quase tenha sido esmagado. Ele começou a guiar o dragão em direção à armadilha, enquanto este disparava rajadas de rochas gigantes contra ele incessantemente. Logo chegaram ao local da armadilha, na qual o dragão de cabeça de pedra caiu, e imediatamente as garotas começaram sua onda de estocadas. Nora também se junta, esfaqueando sua cabeça, mas o dragão o atinge com tantas rochas que ele quase morreu. No entanto, eles logo derrotaram o dragão, após o que correram para o lado dele, e Luna o curou com sua bala mágica. De volta à escola, Elma ficou chocada por eles realmente terem matado um maldito dragão da Terra. Quanto ao resto do saque, eles o levaram para a guilda, o que causou um grande alvoroço. Graças à sua contribuição, as classificações de Lola dispararam, fazendo-os pular de alegria. Mas a emoção durou pouco, pois a pontuação de Sarah logo os ultrapassou também. Lola pensou que ela estava definitivamente trapaceando, no entanto, não havia provas para incriminar a garota astuta. Acontece que ela tinha todos sob seu controle, fazendo-os trabalhar excessivamente até ficarem idênticos a zumbis esgotados. Enquanto eles imploravam para ela recompensar seu trabalho duro, ela lhes disse que ainda tinham muito a fazer antes de provocá-los para aumentar seu moral, atraindo Nora, que agora também estava interessado em sua recompensa. Nesse ponto, Lola estava totalmente irritada. Então ela levou Nora para um quarto secreto e começou a se despir, apenas para ela tirar um cupom. Toque-me em qualquer lugar, como se tivesse 11 anos. Ela disse a ele que teriam que resgatar os cupons para usá-los, mas, por aquele dia, ele teria que se deitar e ser servido. Nora então a parou, pois pensou que ela estava fingindo, então ela se permitiu chorar. Mais tarde naquele dia, ele foi à masmorra procurar o conselho de Olivia, que então o instruiu a ir para o 7º andar da masmorra, se ele realmente quisesse encontrar monstros fortes. No entanto, ela afirma que ele não é forte o suficiente, e sugere que ele crie uma habilidade combinada usando elementos de fogo, água e relâmpago. Ela explicou que ele poderia obter chamas sagradas, que poderiam eliminar zumbis facilmente, ou gotas de água, que poderiam ser úteis. Por fim, ele também poderia tentar o relâmpago, que seria perfeito para uma ofensiva. Imediatamente, Nora comprou as habilidades. Então ela continuou explicando que ele teria que criar uma habilidade de fusão mágica em seguida para lançar um feitiço super poderoso. Ele então seguiu para o 6º andar, onde encontrou alguns zumbis, então combinou bala terrestre com chamas sagradas e conseguiu lançar um ataque insano que churrascou os zumbis. A força do ataque foi tão poderosa que ele pensou que provavelmente poderia enfrentar um Lorde Demônio, o que o fez descer para o 7º andar. Como em qualquer anime típico, o 7º andar parecia uma floresta com luz solar, árvores e uma brisa fresca, o que o deixou maravilhado. Enquanto observava a paisagem incrível, ele notou uma matilha de lobos mastigando outro monstro furiosamente. Ele imediatamente verificou o status deles, que era 3 vezes maior que o seu, então achou melhor recuar. Nesse momento, uma garota se aproximou dele e afirmou ter um pedido, porque Tigersen aparentemente andava por aí dizendo aos monstros que ele poderia ser seu ajudante. Quando ele se virou, viu uma garotinha fofa que também tinha uma flor na cabeça. Mas mais importante, ela o lembrou da pequena Emma, o que o fez recordar uma época na infância deles, quando Emma ainda era uma prancha de surf. Ele então verificou o status dela e descobriu que ela era uma dríade de nível 55. A Dríade então pediu-lhe um favor, revelando que se ele não a ajudasse, ela morreria. Ela começou a implorar-lhe sinceramente e, por alguma razão, ela se jogou no chão. Ela afirmou que era sua maneira de se render completamente a ele, então Nora decidiu pelo menos ouvir qual era o pedido dela. Ela então explicou que é uma grande árvore na floresta, e Nora lembrou que Elna uma vez disse que as Dríades são espíritos da floresta. Ela acrescenta que sua habilidade a conecta a cada parte da floresta, o que lhe permite saber o que está acontecendo a qualquer momento. Quando ele perguntou por que ela estava na forma de criança, ela disse que sentia que um pervertido como ele lhe daria mais atenção. No entanto, o idiota apenas corou, pois não estava pronto para um amor proibido. Ela então revelou que algo a estava drenando, e era tão assustador que era desconfortável e também estava esgotando sua força vital. Nesse ponto, Nora pensou que ela provavelmente estava brincando com sua inteligência, que, para ser honesto, não era muita. Ela continuou explicando que seu corpo real era uma árvore velha e enorme que o monstro estava sugando e pediu a ele para derrotar o monstro. E em troca, ela lhe diria onde estão as caixas de tesouro, bem como o caminho para o próximo andar.
Parecia uma troca justa, considerando que ele tinha que ajudar Lola a vencer a classificação, então ele disse a ela que primeiro teria que verificar o monstro e orgulhosamente se chamou de Frango Assustado. Ela reconhece seu nome como Senhorita Frango e também se apresenta como Dory. Juntos, eles seguiram para a localização de seu corpo real, onde puderam observar o monstro abelha dourada drenando sua força vital. Ela afirmou que as abelhas deveriam ser de bronze, mas aquela havia mutado, o que explica por que não estava em uma colônia. Usando seu olho perspicaz, ele percebeu que o nível dela era um maldito 256, então ele claramente disse a ela que o monstro o aniquilaria com um golpe se ele ousasse se aproximar. Ela então se desculpou por pedir o impossível e nesse momento ela caiu de dor, então Nora verificou a abelha para encontrá-la sugando mana de seu corpo principal livremente. Embora soubesse que não havia como ele derrotar a abelha dourada, ele deu outra olhada nos danos ao corpo real dela, observando que ela já estava se desfazendo gradualmente. Ela reuniu forças para se levantar e mostrar-lhe o caminho para o próximo andar, mas vendo como ela se esforçava, ele amaldiçoou sua fraqueza e disse que não poderia ser tão insensível a ponto de deixá-la sozinha para sofrer, já que ela o lembrava tanto de Emma. Ele então voltou ao covil de Olivia para buscar seu grande conhecimento, e como esperado, ela ficou feliz que seu aluno confiasse nela. No entanto, ela o aconselhou a ignorar os pedidos de Dory, já que ele não era nem de longe tão forte quanto um protagonista super poderoso. Ainda assim, Nora queria dar o seu melhor, o que a fez perguntar se ele havia se apaixonado pela árvore em questão de minutos. Nora explicou que era apenas porque ela o lembrava de Emma, então ela decidiu ajudar, revelando que ele deveria prometer não morrer, ou ela iria para o inferno e daria um soco nos testículos dele. Ele então perguntou por que ela não iria para o céu, mas a dama afirma que tem sido uma garota má. De volta ao 7º andar, eles localizaram a abelha dourada em seu ninho, e imediatamente, Nora criou uma habilidade chamada Alvo, que se fixou em seu inimigo. Em seguida, ele se aproximou da matilha de lobos e disse a Dory para se esconder, pois o plano era perigoso. Ela então lhe deu um impulso de LP não solicitado antes de fugir para se esconder. Nora jogou uma pedra em um lobo, fazendo com que todos o atacassem enquanto ele fugia, pensando que não conseguiriam alcançá-lo. No entanto, eles eram mais rápidos do que o previsto e logo o alcançaram, quase o atacando por trás. Ao cair, eles o cercaram, prontos para acabar com ele, mas então ele usou a habilidade de luz cegante para escapar. Enquanto fugia, ele encontrou a abelha dourada sugando Dory quando ela deveria estar em seu ninho. No chão estava Dory, que havia caído inconsciente, então, com raiva, ele atacou a abelha com sua espada, mas ela defendeu o golpe. Ele disparou raios contra ela, no entanto era muito rápida. Logo, os lobos o alcançaram, ansiosos para esfolá-lo vivo. Então ele usou a habilidade de alvo para fazer os lobos prateados odiarem a abelha dourada. Isso fez com que a matilha atacasse a abelha dourada de uma vez, e a batalha logo se tornou sangrenta, com os lobos sofrendo mais danos. No entanto, a abelha acabou cuidando dos lobos intrometidos e se preparou para lutar contra Nora, que então usou uma fusão de água e a lançou na abelha, e Pikachu. Pouco depois, Dory acordou e agradeceu por salvar sua vida, embora não pudesse ajudar. Ela realmente lhe mostrou a localização do baú e até o ajudou a recuperar os itens dentro. Usando seus olhos perspicazes, ele aprende que o orbe aprimora magos como Emma com atributos de vento, enquanto o clipe dourado era um item de grau triplo de queda frutífera. Isso o deixou animado, então ele a agradeceu por cumprir sua parte do acordo. Ela também lhe mostrou a entrada para o 8º andar, que ele sabia que não conseguiria encontrar em 6 meses. De volta à cidade, ele deu o item raro a Lola para ajudá-la a vencer as classificações. No dia do anúncio final, todos estavam animados como se fosse o evento do ano. Cada recepcionista escolhe seu melhor aventureiro para representá-los. Então eles são colocados juntos no pódio. Eles então começam a contar o número de moedas que o mestre da guilda lhes deu com base em seu desempenho. Um após o outro, os aventureiros foram eliminados até que tudo o que restou foram os representantes de Lola e Sarah. A batalha continuou empatada, mas então parecia que Nora ficou sem moedas. À medida que a atmosfera ficava tensa, ambos revelaram sua última jogada e Nora acabou vencendo, então Lola foi declarada a vencedora. Como esperado, Sarah os acusou de trapacear, mas então Lola lembrou que não tinha provas e disse para ela se abster de roubar os aventureiros de suas colegas. Enquanto ela se afundava no fracasso, Nora, que ainda estava simping por ela, a animou. Então ela aproveitou a oportunidade para deslizar um bilhete com o endereço de sua casa na mão dele. Lola percebeu isso e a perseguiu com um bastão com pontas. No dia seguinte, ele deu a Emma o orbe de vento, então a Rainha Glock o engoliu imediatamente. Isso fez seu corpo brilhar intensamente, enquanto Nora observava que ela ganhou 2 novas habilidades, uma das quais a tornou a Flash. Ela testou a primeira habilidade, chamada Correr como o Vento, após o que ela tentou a habilidade de ataque Corte de Vento, que também era muito poderosa. Embora ela o tenha agradecido pelo presente, ela olhou para baixo, o que o fez perguntar se o peito dela estava fazendo suas costas doerem novamente, mas ela disse que não, e pediu para ele acompanhá-la a uma festa. Nora lembrou que deveria ser uma festa para nobres, mas ela explicou que seria obrigada a dançar e queria que ele fizesse as honras. A princípio, ele hesitou por alguma razão, mas quando ela disse que teria que procurar outro cara, ele relutantemente concordou em acompanhá-la. Sua atitude desinteressada só a deixou irritada, pois ela alegou que ele não estava prestando atenção suficiente nela, e provavelmente não notaria se ela se apaixonasse por outro cara ou fosse sequestrada. Em casa, ele encontrou sua família gritando alto, e o pai merda estava descontando sua raiva em um lenço inocente.
Quando ele perguntou o que aconteceu, eles revelaram que não haviam encontrado uma loja para ele, porque ninguém queria vender ou alugar um espaço para um nobre de baixo escalão. Isso lembrou Nora que, apesar de ter se tornado mais forte, ele ainda era filho de um barão de baixa patente que nem sequer era considerado nobre. Para animar seu pai, ele disse para ele ir com calma, pois nunca teve fé que conseguiria garantir um local em primeiro lugar. Seguindo em frente, ele perguntou ao seu pai, Merda, se ele tinha alguma roupa para uma festa, revelando que iria acompanhar Emma a uma naquela noite. Então o pai NPC trouxe um terno feio pra caramba que parecia ter estampas de tigres e marcas de tiro, mas ele afirmou que era o melhor que tinha. Vendo o estado do tesouro da família, que provavelmente era a única coisa que ele herdaria, ele decidiu simplesmente comprar um novo. Na festa ele estava elegante, e até os pais de Emma o notaram e o agradeceram por cuidar de Emma. Quando ele perguntou onde ela estava, eles disseram para ele esperar um pouco, pois ela ainda estava se vestindo. O pai então sussurrou para Nora, perguntando se ele sabia do que se tratava a festa, e pela sua resposta, ele soube que Nora não tinha ideia do que estava acontecendo. Nesse momento, Emma chegou, parecendo Ice Spice sem o cabelo queimado, e como esperado, a primeira coisa que ela faz é fazê-lo notar seus 106 centímetros de canhões luxuosos. Pouco depois, o anfitrião, a quem chamaremos de Jack Sparrow, revelou que algumas noites atrás, o ladrão fantasma lhe enviou uma carta. À menção do nome, o humor de todos mudou, e Nora notou que Emma estava abalada. Jack disse a eles para ficarem tranquilos, revelando que, embora o ladrão esteja atrás de sua joia preciosa chamada Lágrimas de Sereia, ele não tem chance de roubá-la porque contratou os melhores aventureiros da Long Guild para protegê-la. Bastava um olhar para os aventureiros, e você podia dizer que pareciam poderosos. Mas o curioso Nora ainda usou seus olhos na aventureira, que tinha apenas 16 anos, mas um nível de 148. Com a garantia de que a joia estava em boas mãos, todos seguiram felizes, exceto Emma, que ainda estava aterrorizada. Quando ele perguntou se o ladrão a ameaçou, ela rapidamente mudou de assunto e exibiu um sorriso falso. Mais tarde eles observaram enquanto seu grupo etário se revezava dançando no palco. Um cara estiloso chamado Mike veio cumprimentar Emma, o que deixou Nora meio com ciúmes. Ele então prosseguiu pedindo para ela o cortejar novamente, mas ela o recusou. Isso o fez presumir que Nora era o estraga-prazeres. Então, ao saber que ele era de uma família de barões, ele propôs uma competição para ver quem dançava melhor com Emma. Nora aceitou facilmente o desafio, o que era incomum para ele, mas com Emma em jogo, parecia que suas bolas de plástico haviam se tornado de bronze. Mike subiu ao palco com Emma primeiro e recebeu uma enorme ovação da multidão, pois sua performance correspondeu à expectativa da nobreza. Quando chegou a vez de Nora, ele criou uma habilidade de dança antes de subir ao palco. Nora estava nervoso com todos os olhares penetrantes, então Emma lhe deu um cutucão para acalmá-lo. Assim que começaram a dançar, fluiu tão bem que todos ficaram impressionados com a performance deles, causando um aplauso alto que o tornou o vencedor óbvio. Enquanto ele se movia para beijá-la, a luz se apagou, sinalizando a chegada da ladra fantasma, que era obcecada por atenção, já que não era amada em casa. Ela proclamou que viera pelas lágrimas da sereia, bem como por Emma. Isso chocou Nora, pois ele se lembrou das perguntas estranhas dela mais cedo naquele dia. Imediatamente a aventureira foi atrás dela no lustre, mas ela a ultrapassou rapidamente e desceu para roubar Emma bem de debaixo do alcance de Nora. Ela então usou um feitiço de sono em Emma e o chutou para longe antes de fazer sua fuga. O idiota Jack Sparrow rapidamente foi verificar se sua joia ainda estava intacta, mas acabou revelando sua localização ao verdadeiro ladrão fantasma, que estava disfarçado na multidão. Como eles pegaram com sucesso o que precisavam, eles arrombaram a janela como Batman para fazer sua fuga. Os aventureiros decidiram se dividir em dois grupos para perseguir os intrusos, então Nora implorou para acompanhá-los. No entanto, ela disse a ele que ele não era forte o suficiente para lutar com eles, pois era fraco, mas quando ele protestou, ela se apresentou como Layla e pediu para ele não a atrasar. Eles logo alcançaram a fantasma feminina, então Nora rapidamente verificou o status dela para saber qual conjunto de habilidades representava um problema maior para eles. Ele então avisa Layla para ter cuidado com sua habilidade de invocação, e com o segredo revelado, a velha bruxa invoca um pássaro de fogo de nível 50. Para iniciar o ataque, ela disparou contra eles, enquanto o pássaro se concentrava em Nora. Enquanto atacava com um sopro de chamas infernais, Layla usou um movimento de punho demoníaco para desviar as chamas. A essa altura, a palhaça vermelha feia havia equipado sua faca e se moveu para atacar Nora enquanto Layla ia atrás do pássaro. No entanto, ele conseguia desviar dos ataques dela no ar, o que era um inferno. Nora queria editar essa habilidade de invocação dela, mas como ele desperdiçou seu LP jogando Michael Jackson mais cedo, ele não tinha nenhum para poupar. Ele então experimentou seu fraco raio, que ela facilmente desviou. Embora ela admitisse ser fraca a raios, ela conhecia o alcance de Nora, então deu um passo para trás. Enquanto isso, Layla estava sendo fumada pelo pássaro irritante, então para ajudá-la, ele criou uma habilidade de gravidade que pesou o pássaro. Ele então disparou um feitiço de água que a Ranger vermelha defletiu, mas tinha uma mistura de raios, o que a fritou. Imediatamente, Layla socou o pássaro de fogo e o derrotou, o que fez a palhaça vermelha desistir da batalha. Nora rapidamente foi verificar Emma, mas logo percebeu que ela ainda estava sob a influência da magia do sono colocada nela. Ambos Nora e Layla então aproveitaram para elogiar as habilidades um do outro, e embora soubessem que eram de guildas rivais, decidiram ser amigos de qualquer maneira.
Pouco depois, o líder de Layla chegou, afirmando que já havia capturado o fantasma masculino e queria apoiá-los. Nora notou algo estranho no cérebro de músculo, então, enquanto ele os aplaudia por derrotar a palhaça vermelha, Nora usou olhos perspicazes apenas para descobrir que ele estava sendo bloqueado. Nesse momento, ele levou um soco inesperado do cara, após o que ele usou manipulação de gravidade para suprimir ambos facilmente. Ele então levou a Bela adormecida para si, e quando Layla exigiu uma explicação, Nora derrubou o brinco dele, o que o fez se transformar de volta no ladrão fantasma masculino. Ele afirmou que planejava fazer de Emma sua esposa, pois era tão poderoso que podia ter o que quisesse. Ao vê-lo agir de forma estranha com ela, Nora superou a atração gravitacional e se levantou. O fantasma aumentou a força da atração, mas ele superou o efeito esmagador em seu corpo. E enquanto estava distraído, Emma acordou e o mandou pelos ares com um soco, enquanto Nora finalizou o combo, deixando-o inconsciente. De volta à mansão, Jack Sparrow agradeceu a Nora por salvar o dia e prometeu retribuir um dia. Os pais de Emma também o agradeceram por salvar a filha, que estava feliz por ser bem tratada por Nora, pela primeira vez. Em agradecimento pela ajuda, Jack Sparrow os ajudou a conseguir um espaço para seus itens de monstros raros com um desconto, o que deixou a pobre família muito feliz. Alguns dias depois, na escola, Elna anunciou que teria uma aluna transferida, que acabou sendo Lila. Layla se apresentou como uma aventureira que imediatamente encantou os garotos, deixando as garotas feias visivelmente com ciúmes. Foi então que Nur percebeu que era a mesma Layla com quem ele havia lutado alguns dias antes. Vendo que se conheciam, Elna disse a ela para se sentar ao lado de Nur, e ela o fez, o que deixou as outras de alto escalão incomodadas. Em seguida, Elna anunciou que era a hora das aulas especiais, o que deixou a novata Layla curiosa. Ela então perguntou a alguns garotos sobre o que era o treinamento especial, e eles gritaram que significava um acampamento de treinamento, ou seja, uma viagem de férias da turma para a fonte termal. A caminho da fonte, Elna os alertou para ficarem atentos, pois poderiam encontrar monstros por perto. No entanto, Emma estava bastante animada, pois era uma oportunidade de levar sua rotina de cuidados com a pele para o próximo nível. Vendo sua empolgação, Nora pensou que seria uma má ideia ela participar do acampamento de treinamento, pois certamente exageraria. Enquanto isso, os garotos também estavam ansiosos pelo banho aberto, que era a única chance de finalmente verem alguns plots. Isso fez as garotas planejarem ficar fora de vista, mas a cabeça de coco, Emma, disse que não havia problema se os garotos a vissem. Eles então voltaram sua atenção para Nora, esperando que ele impedisse qualquer um que tentasse espiar, e vendo seus rostos, o pervertido enrustido não teve escolha a não ser calar a boca. Mais tarde, todos estavam brincando, então El nos lembrou de ficarem alertas, mas o garoto de cabelo espetado disse a ela que eles eram da elite e podiam facilmente derrotar qualquer monstro, então ela o fez comer poeira com um único movimento. Ela lhe diz sem rodeios que pessoas como ele geralmente são os personagens que o autor mata durante os arcos de desenvolvimento do protagonista. Agora irritada, ela grita para que formem uma formação antes que ela volte. Como os garotos eram todos lerdos, Layla assumiu o comando e começou a dar ordens a todos, o que os NPCs aceitaram bem, já que era uma rara oportunidade para uma gata lhes dar atenção. Enquanto seguiam para a fonte termal, o cabelo espetado provou que não era totalmente inútil ao dizer a Nora para parar. Ele então jogou uma pedra à sua frente, que ativou uma armadilha de fosso. O exibido queria que as garotas o elogiassem por ser útil, mas todas estavam distraídas com algumas lindas flores silvestres. Enquanto Nora se perguntava quem armou a armadilha, uma fada apareceu e revelou que o fosso era obra de alguns bandidos. Ela também alegou que não era um monstro mau, o que era suspeito, mas o cabelo espetado acreditou na história dela. Assim que as garotas notaram a fada, todas correram para acariciá-la como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Nur então usou seus olhos perspicazes para examiná-la, e notou que ela tinha uma habilidade chamada manipulação de monstros. Ele olhou para Elna, esperando uma resposta, mas ela desviou o olhar para indicar que estavam por conta própria. A fada lhes disse que sabia um atalho para a fonte termal, então todos a seguiram como um bando de burros. Logo eles passaram por uma caverna que estava completamente escura, o que preocupou Nora, mas Speaker estava confiante em sua habilidade de detecção de armadilhas e assumiu a liderança. Nora também sacou sua espada por precaução, mas a fada reclamou que isso a estava assustando e pediu para ele guardá-la. Quando chegaram ao centro da caverna, que tinha muitos buracos, Nora tinha certeza de que monstros estavam escondidos neles. Então ele confrontou a fada, revelando que sabia que ela tinha uma habilidade de manipulação. Isso a fez confessar e ordenar que os homens lagarto escondidos atacassem. Imediatamente, um grupo de homens lagarto armados bloqueou o caminho, mas antes que Nur pudesse pedir aos seus companheiros para manterem a formação, todos correram de cabeça na batalha na esperança de provar algo. Nora logo notou que as garotas estavam em perigo, mas suas preocupações eram infundadas, pois Layla e as garotas de seu harém conseguiram se defender contra os monstros. Com o tempo, todos os homens lagarto foram derrotados, o que fez a fada fugir. No entanto, Nora usou sua habilidade de gravidade para impedir sua fuga. Assim que chegaram ao outro lado, Elna quis usar a carta do Eu Avisei, mas então eles notaram a fonte termal de longe, o que os fez pular de alegria e ignorar completamente suas palavras. Mais tarde, eles chegam ao seu alojamento, onde são recebidos por um velho à beira da morte. O velho anfitrião anunciou que a fonte termal estava pronta para as senhoras, mas elas estavam cautelosas com os rapazes. Então, o cabelo espetado, em nome de seus colegas canalhas, prometeu não espiá-las. Como os homens lagarto provavelmente bateram a cabeça com muita força, as garotas decidiram acreditar em seu falso voto antes de partir. Assim que elas saíram, os garotos revelaram suas verdadeiras cores, chegando a cantar um hino de irmandade enquanto se preparavam para gravar a visão dos plots em suas mentes.
Spike assumiu a liderança do bando degenerado e distribuiu máscaras a todos os presentes, incluindo Noor, que a aceitou a contragosto. Enquanto a segurava, ele teve flashbacks de quando as garotas o fizeram seu cavaleiro de armadura brilhante, então ele recusou o convite delas. Isso os fez rotulá-lo de traidor, então eles começaram a persegui-lo pelos alojamentos, até que ele foi na direção do banho feminino aberto. Felizmente, Elna estava de guarda e usou um jutsu de terra, o que os parou todos em seu caminho. Cheios de uma determinação ardente, eles se levantaram e continuaram seu avanço em direção ao paraíso dos plots. Então Elna e Nora usaram um ataque de terra para detê-los de vez. Agora, apenas seu líder Spike permaneceu de pé, pronto para vingar seus camaradas caídos. Quando ele e Elna trocaram golpes, ele a empurrou com tanta força que Nora teve que salvá-la. Ela então perguntou como ele ficou tão forte, o que o fez revelar que tomou muitas poções de aumento de poder após o que as ativou e se transformou em um Giga Cad com músculos enormes. Elna o chamou de estúpido por se esforçar tanto só para ver alguns plots, mas as palavras dela o deixaram furioso, então ele explicou a paixão de conferir os plots de uma colega de classe. Ele tentou convencer Nora a se juntar a ele para realizar o sonho de todo garoto, mas ele conseguiu resistir ao impulso e disse que nunca trairia seus amigos dessa forma. Isso fez Spike atacá-lo de frente em uma batalha de convicção, onde ambos tentaram mostrar quem era mais forte. No entanto, Nora era superior em termos de força bruta, então ele ativou uma habilidade que tornava seu oponente impotente, o que o permitiu arremessar Spike ao chão. Nesse momento, outro garoto que estava fingindo estar derrotado começou a correr em direção à fonte termal. Nora tentou persegui-lo, mas o garoto chamado Kent era tão rápido que o estava deixando para trás. Ele decidiu diminuir suas estatísticas, mas isso custava muito LP. No entanto, como os canhões de cálcio de Emma estavam em jogo, ele arriscou sua vida para ativar a habilidade, Ability. Apesar de ter sido desacelerado, Kent conseguiu pular na fonte, seguido por Nora. Em uma reviravolta, as garotas não estavam na fonte termal, pois Helena havia lhes dito para esperar. Como ele usou muito LP, caiu inconsciente dentro da água. Quando acordou, encontrou-se vendado, e Elna revelou que estavam permitindo que ele tomasse banho com elas como recompensa por deter os canalhas degenerados que estavam ocupados chorando, presos em seu quarto. Na semana seguinte, no primeiro dia de abertura da loja, Lola moveu móveis pesados sozinha, revelando que era prima distante de Gorilla Grodd. Graças ao trabalho árduo e consistente de Nora, a loja estava cheia de itens raros, o que fez Luna projetar que eles só precisariam de algumas semanas para explodir. Noor também deu às garotas algumas coisas estranhas para provar que elas adoraram, sem saber que era o cadáver dos slimes da masmorra. Logo, as pessoas afluíram à loja para conferir seus produtos raros, fazendo o pai de merda chorar enquanto Noor o agradecia por promover a loja. Nesse ponto, ele agradeceu a Nora mais uma vez por mudar suas vidas e disse o quão orgulhoso estava, e isso o fez refletir sobre o quão longe ele havia chegado. Ele então voltou para a masmorra e revelou que queria libertar Olivia de suas correntes e acabar com seu sofrimento, em agradecimento por transformar um perdedor inútil como ele em um poderoso aventureiro. Ela aprecia seus esforços, mas implora para que ele não se esforce demais. Imediatamente, ele partiu para o quarto andar, perguntou ao grande sábio como poderia libertar Olivia das correntes da morte sem matá-la. Então o sábio lhe disse para ir ao 15º andar, onde a resposta à sua pergunta seria revelada. Ele logo chegou ao 14º andar, onde um poste com direções para o teste foi colocado, dependendo do número de aventureiros presentes. O primeiro caminho era para aventureiros solo, enquanto o segundo era para um grupo. Ele então passou pelo primeiro caminho e acabou em uma pequena ponte com espinhos embaixo. No início da ponte, havia um sinal de aviso indicando que habilidades não podiam ser usadas para atravessar. Como um covarde que ele é, ele não arriscou o teste sozinho e decidiu que era hora de revelar o segredo de Olivia para Emma. Depois de informá-la sobre Olivia, bem como sobre a masmorra escondida, ela prometeu ajudá-lo, mesmo que isso significasse lutar contra Lucifer. Eles imediatamente voltaram para o 14º andar e passaram pelo segundo caminho que os levou a uma sala com buracos em cada canto. A porta por onde entraram trancou automaticamente, e nesse momento um grupo de pequenos goblins os cercou. Os goblins pediram para que jogassem suas armas, então ambos decidiram cooperar. Em seguida pediram comida, então Nora tirou biscoitos de sua dimensão de armazenamento e os entregou a eles. Assim que o líder provou e descobriu que era doce, ele chamou os outros também, assim como Eva chamou Adão. Enquanto eles mastigavam, ele também exigiu que Emma os entretivesse agindo como um porco, o que ela só fez porque Nora pediu. No entanto, o líder disse que a performance dela era chata, então ela não merecia desperdiçar o oxigênio atmosférico. Emma quase os esmagou, mas Nora assegurou. Depois de um tempo, os goblins começaram a tossir suas entranhas um por um. Então Nora explicou que usou sua habilidade de criação para adicionar veneno aos biscoitos. Como eles conseguiram passar pelos goblins, chegaram ao 15º andar, onde encontraram Olivia, ou alguém que se parecia com ela, acorrentada. Ele tentou falar com ela telepaticamente, como normalmente fazia, mas ela não respondeu, o que o fez verificar suas estatísticas. Ele descobre que a garota acorrentada é um clone de Olivia, enquanto as correntes eram as verdadeiras correntes da morte. Ele também notou uma tábua de pedra ao lado dela, que lhes dizia para libertá-la sem matá-la. Isso fez Emma usar seu golpe de vento nas correntes para libertar o clone com sucesso. Quando ela acordou, agiu de forma muito amigável com eles. No entanto, Nora a acusou de ser as correntes da morte, então ela parou de fingir. Nora atacou com uma bala de pedra, mas ela a chutou para longe como se fosse um balão.
Ela então usou um poderoso ataque de chamas que tomou a forma de um dragão que podia se fixar em seu alvo. Emma tentou atacar com suas 2 adagas, mas ela também foi chutada para longe pela poderosa. Vendo-os ficarem à vontade, ela desencadeou um poderoso feitiço de chamas que deixou Norris tão assustado que ele usou sua habilidade de fuga para correr de volta ao covil da Olivia original. Ali, Emma perguntou se ela tinha alguma fraqueza, já que isso poderia ajudá-los a derrotar seu clone superpoderoso. No entanto, ela não conseguiu pensar em nada e simplesmente lhes disse para esquecerem a ideia de derrotar as Correntes da Morte, mas Nur recusou, afirmando que ele devia retribuir toda a bondade que ela lhe mostrou. No dia seguinte, Nur foi à biblioteca para investigar a história de Olivia na esperança de descobrir suas fraquezas. Enquanto lia, ele aprendeu que um clérigo com a habilidade de sacrifício foi capaz de dar a Olivia uma boa briga. Lá fora, ele avaliou a habilidade de sacrifício que custava 10.000 LP e descobriu que ela permitia aos aventureiros aprimorar suas habilidades inúteis para um aumento instantâneo de poder durante a batalha. Então ele ativou a habilidade. Naquela noite, ele encontra a falsa Olivia na cidade e ela revela que seu trabalho é eliminar qualquer intruso em seu andar. No entanto, ela ficou entediada e quis intimidá-lo. Ela então pergunta como ele planeja salvar sua mestra e, para piorar, ela o informa que Olivia tem escondido a dor excruciante que ela suporta diariamente na masmorra. Isso só o deixou mais determinado a libertá-la, fazendo-o ativar a habilidade de sacrifício e obter um aumento instantâneo. Ele primeiro experimentou um feitiço de relâmpago que ela desviou, seguido por um ataque frontal com sua espada, mas ela estava apenas fingindo estar preocupada enquanto facilmente cortava seu peito. Embora fosse um corte leve, seu corpo ficou dormente, o que o fez perceber que ela adicionou um ataque de relâmpago ao seu golpe. Enquanto isso, Olivia conseguiu sentir sua consciência vacilante, já que estava ligada ao seu clone. Isso a fez recordar porque ela realmente se interessou. 200 anos atrás, um perdedor que se parecia exatamente com ele de repente implorou para ser seu aluno enquanto ela estava ocupada se divertindo em um bar. Ela o silenciou como uma mosca irritante, apenas para ele cair de cara no chão, mas ela recusou porque não sabia como ensinar alguém. No entanto, o garoto foi consistente e a seguiu por toda a parte por dias, semanas e meses, apenas para provar o quão determinado ele era. Depois de perturbar sua rotina diária por um tempo, ela perguntou por que ele era tão obcecado, então ele lhe disse que prometeu ao seu amigo falecido que se tornaria o maior aventureiro que já existiu. Ela então lhe disse que se ele conseguisse arranhá-la, ela o aceitaria como seu aluno. Ele sacou sua espada e a atacou por trás, apenas para ela ficar de pé em sua lâmina afiada com os pés descalços. Ela lhe disse que ele era mais fraco que um NPC e o aconselhou a desistir de seus sonhos e morrer. No entanto, o Stalker continuou a segui-la. Eventualmente, ela começou a ceder a ele pouco a pouco. E justamente quando estava começando a gostar, o barman a informou que o rapaz havia falecido. Acontece que ele tentou proteger uma garota de um monstro e acabou torrado. Vendo-o sem vida, ela se culpou pela morte dele, porque se ela o tivesse treinado adequadamente, as coisas teriam sido diferentes. De volta à batalha, justamente quando Nora estava prestes a morder a poeira, Emma usou seu passo relâmpago para chutar o clone para longe dele. As outras garotas do harém também apareceram, e Luna usou sua arma de cura para curá-lo. Enquanto elas estavam na frente dele, o clone zombou do grupo adorável, lembrando-as de que não estavam em um musical da Disney. Imediatamente, elas a atacaram usando um ataque combinado bem coordenado, mas então ela atacou Emma por trás e a Pikachuou. A Emma Gorila então começou a jogar galões nela, o que a empurrou para trás por um tempo até que ela contra-atacou com um arremesso poderoso também. Nora então deletou os atributos de relâmpago em sua espada, então Layla a socou com tanta força que ela se estilhaçou. Ela continuou com um soco que foi curvado mais facilmente do que Drake. Curva um caso de uma noite, após o qual ela desencadeou seu dragão de chamas que a transformou em batatas fritas. Nesse momento todas as garotas começaram a desmaiar, pois o clone havia usado uma habilidade para lhes dar febre. Ela desencadeou suas chamas novamente, pronta para acabar com ele, então ele desviou bem a tempo, embora isso tenha exigido tudo o que ela tinha. Ele logo percebeu que ela tornava seus movimentos lentos com uma habilidade, e mesmo quando ele atacou com uma bala de pedra, ela se virou para atacá-lo. Nesse ponto, ele reconheceu que ela podia usar as habilidades de Olivia melhor do que ele. Ela lhe disse para desistir, mas ele recusou e começou a dar uma história de fundo não solicitada que ninguém se importava, terminando com o fato de que ele devia absolutamente salvar Olivia. Ele então trocou todas as suas habilidades, exceto ser criativo, e obteve um poderoso buff que ele usou para lançar-se atrás dela, e pela primeira vez, ele conseguiu seguir seus movimentos com precisão. Mas mesmo quando ele a golpeou, sua espada não conseguiu arranhar a pele dela, o que lhe deu a oportunidade de desferir golpes pesados em seu rosto repetidamente, até que ele fosse arremessado para longe. Ela desencadeou suas chamas de dragão mais uma vez, o que fez sua vida passar diante de seus olhos, então ele correu em direção a elas de frente, cortando o poder da armadura de enredo e usando o impulso para acertar um tiro na cabeça que a petrificou, transformando-a em pó. Sua vitória significou que Olivia estava agora livre, então ele foi encontrá-la em um vasto campo e lhe deu um abraço caloroso enquanto ele chorava em seus plots. O negócio de Nora continuou a crescer constantemente graças ao apoio de sua família, enquanto suas garotas do harém usavam qualquer oportunidade que podiam para reabastecer seu LP sem que ele implorasse por isso.